Olá, olá, olá. Começar essa live especial, nada mais, nada menos que a grande Maria Bethânia. Meu Deus, se a gente vai falar de mulheres míticas, a gente não podia começar com outra, senão Maria Bethânia. A gente ouvindo aqui Cartas de Amor, foi um grande show, né? Boa tarde, pessoal que está chegando. Rita Grilo, né? Bin de Verdier já estão aqui. Minha queridíssima Nicole Corder. Todo mundo já chegando aqui. Oi, Marcela Horta. Beijo para você também. Claudineia Lopes também está chegando aqui. A gente vai começar esses trabalhos aqui agora, certo? Hoje nessa live Arte Viva especial internacional, vamos falar com o pessoal que está aí espalhado pelo planeta. A gente vai falar de uma coisa muito, muito, muito importante, que é a presença da mulher de forma mítica, de forma contemporânea, de forma real, né? Então isso é muito importante. Bem, como todo mundo sabe, essa temporada das minhas lives, desse projeto Live Arte Viva, eu começo sempre aqui sozinho, com a minha imagem sozinho, porque ela fica gravada, fazendo uma proclamação, na verdade, uma opinião, um desejo e um grito, né, meu, individual, com a minha assinatura, né, para deixar todos e todas à vontade em fazer da maneira que quiserem. Então fora Bolsonaro, fora genocida, né? É importante a gente dizer que ontem a gente teve milhares de pessoas que apoiam um miliciano genocida espalhadas pelas ruas de algumas cidades aqui do nosso país. Isso significa que daqui a 2, 3 semanas pessoas estarão internadas, sendo entubadas e morrendo por conta de uma contaminação provocada por essas pessoas que estavam nas ruas defendendo um genocida. Levando para casa o vírus e contaminando pessoas e botando pessoas dentro dos hospitais e matando pessoas. São essas pessoas que defendem um genocida. Não poderiam ser diferentes, né? Por isso, fora Bolsonaro, fora genocida e fora tudo de ruim que esse país ainda tem. Mas vamos para frente agora, vamos falar de coisas muito bacanas, muito interessantes, muito profundas, e por isso eu vou ter já que começar a convidar aqui as minhas queridíssimas, né, convidadas, né? Vou convidar já aqui a Rita Grilo, já está aqui, a Nicole, cadê a Bin? A Bin está aqui também, vou chamar logo as três, já vão entrar logo de todo mundo já junto, invadindo aqui, para a gente começar esse negócio. Opa, ó, já chegou um, tá chegando. Opa. Toda uma vez, né? Epa, rei Assange. Epa, rei. Né? Meninas, eu não posso deixar, vou chamar vocês de meninas com todo carinho, todo respeito e toda a simbologia que a gente pode ter nesse termo. Meninas é, além de tudo, aprendizado, renovação, sempre eterna, tá? Então, vou chamar vocês de meninas, né? Nicole, eu já chamo de... né? Primeiro, agradecer a Bin de Verdier, a Rita Grilo, a minha queridíssima Nicole Cordelli, como eu gosto de brincar, minha amiga de infância dos meios e mundos virtuais, desde pequenininho, desde criança, eu e a Nicole, a gente andava aqui pela internet, pelos Instagrams, brincando de conversar e tal. Aí a gente foi crescendo e foi continuando nesse negócio aqui, né, Nicole? Hoje a gente domina, né, Lindenberg? A gente só domina. Quando a gente era criança, a gente só brincava com esse negócio aqui, né? Enfim. Primeiro, agradecer a vocês, esse domingo maravilhoso aqui no Brasil, Bin e Rita. Quer dizer, eu estou em Fortaleza, estou aqui em Fortaleza, e estou em Fortaleza, é a Cidade do Sol, eles chamam de Cidade do Sol. Aqui é verão o ano todo, então eu não estou sentindo frio. O Nicole lá em São Paulo deve estar padecendo um pouquinho, pelo que eu tenho ouvido falar. Não. Agora está tranquilo, está suave, mas de noite está fazendo bastante frio já. Ah, que bacana. Eu tenho certeza que, tanto na Suécia como na França, a noite deve estar belíssima, maravilhosa, como sempre é, certo? Então, vamos aproveitar esse domingo de tarde, de noite, para a gente bater um papo sobre isso, né? De novo, obrigado, agradecer muito a presença de vocês, a gente poder trocar, fazer essa troca de ideias, não só nós quatro, mas com as pessoas que nos assistem. Eu acho muito importante a gente continuar falando muito sobre arte, sobre teatro, sobre renovação de linguagens,
sobre uma coisa que é muito importante, que são mulheres cada vez mais protagonistas, assinando cada vez mais projetos importantíssimos que falam não só sobre vocês, mulheres, mas sobre tudo, né? Sobre todas as possíveis reflexões. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso, né? Enfim, vai ser muito legal. Então, feito os agradecimentos às apresentações, né? Eu quero saber de vocês como é que estão, né? E como é que é esse início. A Nicole a gente já sabe, porque todo mundo que me acompanha já acompanha a Nicole aqui, que a Nicole aqui já fez umas 432 lives. Eu pensei que fosse umas 532. Hoje eu quero só ouvir a Bia e a Rita falar. Você já sabe tudo da minha vida, Lindenberg, não tem novidades. Exatamente, até da sua criação de minhocas. Parabéns pelo aniversário delas, tá bom? Parabéns para a vai ter bolo! Né? Obrigada. Certo. Ô, Binho, eu queria começar logo com você, que eu já começo assim, né, explorando as diretoras. Eu sei que diretores e diretoras merecem ser bem explorados mesmo, né? É um pessoal que merece ser explorado, né? Que a gente pode, a gente deixa ser explorado, enfim, né? Como é que é a tua história dentro do teatro, Binho? Você começou menininha, você é de Estocolmo mesmo, ou de outra cidade, na Suécia? O que te fez te levar para esse mundo da arte de encenar? É tanta etapa, não é? Mas a gente encontra um lugar onde a gente pode brincar, onde a gente pode investigar, onde a gente pode contar histórias. E isso foi uma coisa da minha infância, que eu já estava fazendo como brincadeira. Mas, na verdade, eu fiquei mais profissional foi no Brasil, porque eu fui para o Brasil jovem, fui morar em vários lugares, mas entre esses lugares em Brasília. Aí eu tenho alguma coisa, porque a gente precisa se lançar, a gente precisa se procurar, se buscar na hora que a gente começa a trabalhar no teatro, porque eu comecei como atriz. Então, em Brasília, eu senti... isso foi muito enriquecedor, porque eu ganhei uma outra língua, outras dificuldades, outras perspectivas. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar como profissional. Isso o Brasil me deu muitas coisas. Então, durante 40 anos, é de respeitar, durante 40 anos eu estou indo e voltando entre Suécia e o Brasil. Hoje em dia eu moro na Bahia, quando estou no Brasil, e não em Brasília mais. E aqui estou na Suécia agora porque não dá para voltar para o Brasil por causa da pandemia. Fica aí um pouquinho. A primavera chegou, aí a situação tem um pouco mais de esperança. Só que eu sempre tenho a esperança, em qualquer lugar. Perfeito, ótimo. Bem, eu vou fazer a mesma pergunta para a Rita, mas daqui a pouco eu volto para você. E, Nicole, você não vai escapar da resposta, porque aqui sempre está renovando, aí eu quero que você também fale isso. Rita Grelo, né? Você tá na França também, não é isso? Eu estou na França, Lindenberg, eu estou aqui em Paris. Certo. E como é que começou essa brincadeira? Por isso que eu chamei vocês de meninas. Continuam brincando, né? Continuam com brincadeiras lúdicas, enfim, de contar a história. Como é que começou essa brincadeira de fazer teatro, Rita? Lindenberg, eu quis ser atriz desde muito cedo, né? Então eu fiz teatro amador na minha cidade, a maravilhosa Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais. Se tiver alguém de Santa Rita aí, Santa Rita vai dominar o mundo, está em todos os lugares. Eu conheço Santa Rita, vou te dizer isso, eu conheço Santa Rita, tem 3 pontos de cultura, acho que ainda tem, maravilhosa. Depois a gente fala sobre isso outro dia. Estou falando, gente, Santa Rita é mundialmente conhecida. Então, eu comecei fazendo teatro amador lá. Então, desde muito, muito cedo, eu já sabia que era isso que eu queria. Mas eu me formei em jornalismo e é engraçado que a Bin tenha dado esse relato dela de como foi quando ela veio pro Brasil, né? De quando ela foi pro Brasil, olha lá, o Mário Tomaso falando que Santa Rita é hype. É hype. Lindo. Linda Santa Rita. E eu, na verdade, Lindenberg, eu comecei a fazer teatro em São Paulo, quando eu me formei em jornalismo. Mas logo depois de terminar a faculdade, eu vim morar na França pela primeira vez. É a segunda vez que eu moro na França. E a França também me deu teatro. A França
me colocou em conflito com relação à língua. Eu era uma pessoa muito cerebral, muito que gostava de pensar e gostava de escrever e tal. E quando eu cheguei na França que eu não conseguia falar, eu descobri um caminho pelo teatro através do corpo que mudou a minha relação com o teatro. Então, depois, quando eu voltei para o Brasil, eu trouxe de herança uma coisa que não tem nada a ver com o teatro francês. Isso aqui é interessante. A França me pôs em contato com o teatro que é o oposto do teatro francês, que é o teatro físico, é o teatro pelo corpo. Eu fui estudar na Polônia, eu fui estudar um pouco também depois na Dinamarca. Então, abrindo portas para o trabalho teatral que desviam do trabalho cerebral, sendo que o teatro francês é absolutamente cerebral, né? Sim. Então, foi um pouco por aí o meu caminho de entrada, assim. Pô, muito bacana, bacana. Antes de eu passar para a Nicole, eu queria agradecer primeiro a presença do pessoal que está chegando e fazer uma solicitação de ajuda para o pessoal. Pessoal, quem está aqui acompanhando a gente, clica nesse aviãozinho que fica aqui embaixo no rodapé da imagem, esse aviãozinho no formato de gaivota, já que a gente está falando de ludicidade, aquela gaivota de papel. Clica lá e manda para os seus amigos e amigas para virem para cá conversar um pouquinho com a gente. Vai ser bacana tê-los e tê-las aqui também. Então, se puderem fazer esse carinho, vai ser legal. Tá? E agradecer muito a presença, já viu o Igor Paiva chegando aí, Gangue Revoada está chegando, enfim, um monte de gente chegando aí. Meninas, vocês também, quando verem recados, perguntas aqui nas descrições aqui, vocês leem porque eu não enxergo, então eu sou péssimo, nem sei porque eu faço essa live, porque eu não consigo enxergar, as pessoas perguntam e eu não vou sabendo o que estão perguntando e tal, aí é uma confusão danada, mas eu sou cínico, aí eu faço, né? Querida Nicole, criadora de minhocas, grande atriz, produtora, uma mulher incansável em todas as possibilidades. Como é que começou esse negócio de fazer teatro? Onde é que tu inventou esse negócio louco e maravilhoso? Ô, meu querido, obrigada, viu? Antes de tudo, obrigada por esse espaço, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar trazendo as minhas amiguinhas aqui para conversar com você. Lindenberg é um grande parceiro, um cara do teatro, um cara que também está se reinventando aí nessa pandemia com todas essas lives incríveis. A gente se conheceu durante a pandemia, mas a gente já tem um amor um pelo outro que é de amigo de infância mesmo, como ele falou, né? A gente acompanha o trabalho um do outro, já assistiu 300 vezes os Pandas, já assistiu os espetáculos dele. É um grande achado, né, meus amigos pandêmicos. Sim. A história do teatro começou comigo, acho que quando eu tinha uns 8 anos, assim. Eu acho que a minha primeira experiência, que eu considero, eu digo, a primeira experiência remunerada teatral foi com 8 anos de idade. Poxa, bacana. Remunerada, assim, eu explico, né? Eu já fazia teatro desde muito pequenininha, desde maternal, eu era sempre escolhida para fazer a história da formiga e da cigarra, eu era cigarra. Foi vindo assim, entendeu? Só que quando eu tive 8 anos de idade, a gente fez uma peça na minha sala, e era uma escola grande, Instituto Abel, não sei se, enfim, alguém conhece aqui, que está na live, e eu tive que apresentar essa peça em todas as turmas da escola. Com isso, as pessoas começaram a fazer os meus deveres de casa, por mim. E eu vi que era uma coisa muito bacana essa coisa de teatro, porque eu podia trabalhar com uma coisa que me dava muito prazer, não precisava estudar tanto, ainda tinha gente que fazia o meu caderno por mim. Aí eu falei, gente, eu quero isso pro resto da minha vida. Aí eu fiz teatro na minha escola, teatro amador, até os 14 anos. Depois eu comecei a trabalhar num grupo de teatro semiprofissional de Niterói. Aí eu fui pra Cal e aí fui abduzida, né? Aí vim para São Paulo, vim trabalhar no Tapa e toda essa parte você já conhece. Certo, bacana, muito bom. Né? Ô, Bim, eu vou começar, antes da gente entrar logo no Terra Medeia, eu preciso te fazer uma pergunta que é uma coisa que me coça muito a curiosidade e a possibilidade de pesquisar. Né? Eu já vivi algumas experiências com elencos, com atrizes e atores de alguns lugares diferentes enquanto território, enquanto país. Eu quero te fazer essa pergunta. Enquanto diretora, enquanto pesquisadora, enquanto alguém que busca, né, as várias possibilidades que o encenar proporciona, como é que você vê, e aí é mais ou menos o que a Rita começou a falar ali, como é que você vê a multiplicidade de um elenco quando você tem a possibilidade de trabalhar as diferenças ou as semelhanças ou as integrações de atores e atrizes brasileiros, suecos, franceses. Não sei se você já teve oportunidade, que eu acho muito bacana, atores e atrizes do continente africano, de países africanos, asiáticos. Como é que você vê esse universo e aonde isso agrega, se tem diferenças, se não tem?
qual é o teu olhar quando você se debruça para fazer essa avaliação de homens e mulheres e pessoas que fazem a arte cênica, entram em cena? Como é que você vê isso, a tua avaliação? Em primeiro lugar, eu vejo o teatro como uma língua, uma linguagem universal. Então, tem muita coisa que une a gente. Em todos os países que eu trabalhei, que são, então, países da Europa, e Brasil e África do Sul. Eu acho que as condições de trabalho variam muito. E isso, claro, se reflete no processo. O gosto, a moda, do jeito que a Rita fala, as tradições variam, mas a gente tem muita coisa que une a gente. Tem os segredos da profissão que são os mesmos, sendo você daqui e agora, da Suécia, da China, 500 anos atrás, ou no Brasil de hoje. A gente tem segredos juntos, o conhecimento tácito é o mesmo. O jeito de chegar e o processo pode variar. E no Brasil, o que eu conheço de atores e atrizes e diretores e diretoras brasileiros, e uso as outras profissionais que a gente muitas vezes esquece de mencionar. No Brasil, as pessoas lutam muito. Não é só no teatro, é na vida mesmo. As condições, às vezes, são menos privilegiadas do que aqui. Então, compensa com a luta. Então, se a gente olha o teatro sueco, ela é baseada muito na tradição realista, no psicológico realismo, que não é o caso no Brasil. Se a gente mistura aquilo tudo, a gente abre um monte de possibilidade, igual se a gente aprende uma outra língua. Então, abre-se mais possibilidade. Eu tenho esse privilégio. Eu, às vezes, penso que eu tenho que usar esse privilégio que eu tenho, que tem um pé num continente e um pé no outro continente, um pé numa cultura, em tradições de uma cultura e um pé no outro. Bacana, né? Se a gente percebe isso já no Brasil, essa universalidade, essa pluralidade dentro só do país Brasil, né, da terra Brasil, né, que é um país continente, a gente já percebe quando você vai trabalhar com atores e atrizes de Roraima, né, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, dentro do Rio de Janeiro, das comunidades, das favelas. Eu gosto mais de chamar de favelas porque eu acho o nome mais bonito, apesar de terem tirado do que comunidade. Das favelas cariocas, né? E aí vai para o centro-oeste de Brasília, enfim. Já tem uma pluralidade que a gente, às vezes, fica feliz com a riqueza. Quando a gente fala de mundo, aí é que a coisa acrescenta mais. Eu não vou tirar as meninas dessa pergunta, não. Ô, Rita, você também teve a oportunidade de trabalhar, você já falou, de trabalhar com pessoas, com certeza, com artistas franceses, de outros lugares, de outros países aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 3 atrizes norueguesas que estavam em Portugal fazendo um estágio lá num espetáculo comigo. Eu achei maravilhoso isso, né? Porque essa integração é legal, esses encontros são legais. E Nicole também morou um tempo na França, então, como é que foi a relação? Vocês estranharam muito o modus operandi das pessoas que fazem já desde o entrar na sala de ensaio até a maneira de pensar, de olhar, né? Olhar o movimento, olhar como se fala, esse olhar. Vocês acharam diferente demais, estranharam ou não? Ou tudo que eu falo é bobagem? Não, sabe o que eu acho? Eu acho que são maneiras muito diferentes. Assim, eu trabalhei, por exemplo, uma vez, 10 anos atrás já, num espetáculo dirigido por uma francesa, onde você tinha uma parte do elenco brasileiro, uma parte do elenco francês, e você falou de, eventualmente, atores africanos, uma atriz congolesa, atriz e cantora congolesa, e um dançarino da Costa do Marfim. Como a Bim falou, assim, existem diferenças? Existem diferenças porque existem diferentes escolas, né? Então, vai ter gente que vai aprender a pegar o texto, estudar palavra por palavra, vírgula por vírgula, e nunca entrar em cena enquanto não tiver analisado cada detalhe daquele texto. E vai ter gente que
vai aprender por um outro caminho. Mas a hora que a gente entra no ringue, né? A hora que a gente entra no chão do trabalho e a gente está ali jogando junto, é um jogo, né? Você dá uma bola, as pessoas aprenderam a jogar futebol com estratégia ou aprenderam a jogar futebol simplesmente pelo prazer de correr atrás da bola, elas vão jogar e ao jogar elas vão se encontrando. Elas vão encontrando ali como é que eu mando a bola para aquela pessoa, como é que ela vai me devolver, o que eu faço com isso que ela me devolveu. E a gente vai se ajustando, como nos cantos polifônicos. Parece que está cada um cantando uma coisa diferente, mas cada um ali cantando a sua nota, de repente você cria uma melodia fabulosa. Eu acredito muito na riqueza dessas trocas, né? E cada vez que eu tenho essas experiências, é muito enriquecedor, sim. Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar de uma outra experiência que a gente está falando aí, uma coisa que Peter Brookes já trabalhou algumas décadas atrás, juntar um pessoal de tudo quanto é lugar do mundo. Daqui a pouco a gente vai falar de uma outra experiência que Nicole já ouviu falar muito também. Nicole, você, foi muito estranho sair do Brasil, da Cal, de Niterói, né, com aquele sotaque carioca, lá para Cal, Laranjeiras, ali na minha rua, inclusive, eu morava ali em Laranjeiras. Você passava em frente à minha rua todo dia e nem via. Né? Mas, enfim. E, de repente, chegar na França, como é que foi isso para você, essa relação de multiplicidade de ideias no teatro com outras pessoas? Olha, foi uma grande experiência na minha vida, foi um momento de mudança muito radical, né? Eu não saí da Cal para a França, eu saí do Tapa para a França, que é mais grave. Muito mais. Eu trabalhava numa companhia de repertório muito conceituada aqui em São Paulo, de teatro mais clássico, né? Onde o estudo de mesa era realmente muito aprofundado e eu aprendi, sou grata a essa formação que eu tive com Tolentino, e eu fui parar no Lecoq, que é exatamente o oposto disso tudo, um trabalho a partir do teatro físico com pessoas que, em sua maioria, não falavam francês, com exceção dos franceses, né? Mas a grande maioria das pessoas que optam por essa escola são pessoas de lugares do mundo. Então, tinha um exercício que eles passavam semanalmente e que hoje em dia eu percebo o valor. Na época eu achava uma coisa completamente nonsense. Juntavam as pessoas aleatoriamente, de países sempre diferentes, e a gente tinha que montar uma história de 10 minutos. Eles davam as restrições para essa história acontecer. E ninguém falava francês, a gente não tinha muito como se comunicar. A gente tinha que criar uma história de 10 minutos com restrições, e aquilo era para nota. E o sistema, para quem conhece um pouco de Lecoq, era um sistema armé, como eles falam, né? Tipo exército. Ai de ti, que não apresente uma coisa muito boa, né? Então, assim, eu acho que nesse ponto eu concordo com a Bin. Existem os segredos, existe a comunicação de quem faz teatro, existe chegar a um objetivo comum de contar uma história a partir do olhar e do corpo, e a gente desenhava, parecia aquele jogo imagem e ação, a gente desenhava, aí você vai para a direita, você vai para a esquerda, você fala tal coisa. Era um absurdo, porque ninguém falava bem francês, pouquíssima gente também falava inglês, então, enfim, era uma coisa louca. Mas eu aprendi muito com isso, eu acho que eu entendi essa linguagem universal do teatro, sabe? Fora isso, a minha maior experiência com Interculturas é com a BIM, porque esse é o nosso segundo projeto, quer dizer, terceiro projeto, né? O primeiro foi o de Secar uma Nevasca, o segundo a gente ainda não concluiu, esse é o terceiro. E a gente, no de Secar uma Nevasca, teve a oportunidade de uma grande troca intercultural, não só com a BIM, mas com toda uma equipe técnica de criação de artistas suecos, né? Porque a BIM é baiana, mas a gente trabalhou com artistas suecos que não eram baianos, não chamavam a gente de lindinho. Eu acho que a BIM tem foi muito interessante. A Bia é baiana, tô falando. Eu falei pra você que ela era sueca pra você achar que era tudo muito importante, entendeu? Mas ela é muito importante, baiana. Então, com a certeza que eu já encontrei algumas vezes Bim vendendo acarajé ali no Pelourinho também. Não, né? Mas eu posso contar onde que tem o acarajé o mais gostoso. Aonde é? Em Ilhéus. Na praça Em Ilhéus? Ilhéus. Ontem eu estava falando.
Ontem estava falando de um voo Salvador e Ilhéus que eu fiz, né, que foi o voo mais desesperador. Foi a turbulência maior que eu tive. Uma mulher gritava tanto dentro. Eu estava com duas filhas pequenas e a moça, coitada, ela ficou desesperada. Ela gritava muito na turbulência do voo, um voo curto, curtíssimo. E eu com medo de assustar minhas filhas, né, das minhas meninas, que eram pequenininhas ainda. E eu ia explicando, não, tá tudo. E ela xingava o piloto, ela xingava a empresa aérea. Foi complicado. Mas, enfim. Ô, Bi, aproveitando, já que a gente está falando de necessidades de pluralidade e tal, vamos entrar já no que eu acho que tem a ver também com Terra Medeia, sem ser ainda Terra Medeia, que é uma questão da importância. Eu estou aqui tendo o privilégio de falar com três grandes mulheres, três atrizes, diretoras, artistas, e o quanto é importante essa presença, isso que eu estava falando no início da nossa live, quanto é importante a presença protagonista da mulher dentro desse olhar, dessa possibilidade de olhar a vida, o mundo, as várias civilizações que o planeta tem, a partir de um olhar do gênero feminino. O olhar de vocês é fundamental, como o nosso olhar também, como o olhar dos homens também, enfim, dos outros gêneros que começam a ser identificados e observados a existência, mas, com certeza, e aí não é nenhum tipo de alento, muito pelo contrário, a vocês, com certeza a presença da mulher foi muito negada para o teatro. E aí eu falo que a presença da mulher foi negada para o teatro, ou seja, o teatro é que perde com essa ausência, né? Lógico que nós temos hoje um número já bacana de diretoras, que ainda não é o necessário ainda. Então, estamos longe disso, né? Atrizes, bastante também. Autoras, dramaturgas, a gente ainda tem uma carência muito grande. Na última live eu até comecei a discutir sobre isso, como a gente precisa de mulheres escrevendo sobre coisas, sobre comédia. Do que a mulher, como é que a mulher gosta de rir? Eu acho que quem mais sabe como a mulher gosta de rir do jeito dela são as mulheres, né? Eu, enquanto homem, posso até fazer um grande exercício, enquanto artista, para tentar entender e atingir isso. Mas quem entende de fazer mulheres rir, de cara são as mulheres. E sobre as outras coisas também, o olhar, né? Como é que você enxerga essa questão e essa presença do feminino no teatro, a importância disso? E quanto mais a gente pode trabalhar para que isso aconteça? Não vão estar tirando o emprego dos homens, muito pelo contrário, vão estar até alimentando, porque mais teatro feito por mulher significa mais teatro. E mais teatro é emprego para todo mundo, né? Como é que você enxerga isso, Bim? Você, enquanto uma mulher multinacional, enfim, e baiana de alma. E tanta coisa eu quero dizer agora. Diga tudo. Olha, até às 8 horas da noite de quarta-feira eu estou livre. Então vamos em frente. Não, a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente está trabalhando Medeia. Medeia foi escrito, a original de Eurípides, não o texto que a gente está trabalhando, mas o original, para ser feito, atuado por homens, dirigido por homens, escrito por um homem e por um público de homens livres. Então, perfeito. A gente está fazendo revolução. É uma revolução quando a gente consegue trocar de perspectiva. Quando eu era jovem, quando eu comecei a trabalhar como atriz, eu fiquei fazendo conta. Quantos homens que estão no palco, quantos homens que estão dirigindo, quantas mulheres. E era assustador quando a gente começa a contar. Porque era uma minoria. A metade da população do planeta, a gente pode chamar de mulheres, e nos palcos não era representada nem nas personagens principais, nem nem da perspectiva de quem para quem, né? Ainda que o público, muitas vezes, pelo menos aqui na Suécia, muitas vezes a maioria no público são mulheres. Então, é completamente louca a situação. Sim, então, perfeito. Eu fiquei durante décadas fazendo conta, pensando qual é a perspectiva feminina, quais são as personagens que a gente quer contar, para não contar mais só sobre mulheres vítimas, ou não só contar sobre mulheres românticas, ou os estereótipos. Mas hoje em dia eu estou mais ainda pensando em
eu estou numa perspectiva interseccionalista, quero dizer, eu penso na representatividade, não só de mulheres, mas também da classe trabalhadora, da representatividade indígena, da representatividade de pessoas pretas, da representatividade de outras perspectivas, das perspectivas não binárias, que não tem só dois gêneros, tem outras perspectivas, outros gêneros, outras classes. Quais são as histórias que a gente leva para o palco? Então, mesmo numa história dessa que a gente está contando, isso fica rodando na cabeça. E é uma coisa que a gente é responsável, porque a gente não está só espelhando o mundo, a gente está fazendo parte da criação do mundo quando a gente está no palco. Não é complexo isso. Não é só um espelho, não é só uma ferramenta. Somos partes. Então, eu faço uma pausa agora para outra pessoa falar. Mas é um assunto que é muito querido meu e eu me abdiquei muito a esse assunto durante muito tempo. Me dediquei, quero dizer. Às vezes, quando fico muito engajada, vem umas palavras completamente malucas. E quando isso acontece, é bom trabalhar com as pessoas tão queridas, tão sensíveis, que... Não, o que você quer dizer mesmo? É perfeito, mas é isso. E, de novo, o quanto isso é importante, o quanto o teatro brasileiro, eu vou falar do teatro brasileiro, né, que você deve saber, que é um grande teatro. O quanto o teatro brasileiro, se tivesse tido mais a presença das mulheres, não só no palco, que são fundamentais, mas na sua dramaturgia, na sua história da dramaturgia brasileira e das direções, né, o quanto eu, enquanto homem cisgênero, todo esse negócio branco, classe média, o quanto eu, enquanto profissional e artista, teria mais conteúdo, teria mais enriquecido dentro do meu trabalho e com certeza isso ia repercutir na hora de eu trabalhar. O quanto isso seria importante. Hoje existe algumas diretoras, mas existe uma diretora que é a Renata Carvalho, que ela é uma mulher trans. Eu já tive, inclusive, algumas discussões com a Renata sobre algumas opiniões sobre estratégias, mas eu não abro mão, enquanto artista, de não ter, né, a Renata, uma mulher trans, dirigindo espetáculos no Brasil. Eu defendo, porque eu preciso desse olhar. Nós aqui, pessoas cisgêneros, enfim, nós precisamos desse olhar dessas pessoas. Porque esse é o mundo está aí. A gente está falando do mundo, a gente está falando da sociedade. Né? Mulheres e homens trans estão dentro da sociedade. Né? Então, interferem de várias maneiras, né, dentro da sociedade. Então, eu preciso muito e defendo muito a presença dela. Né? Independente se eu tenho opiniões em alguns pontos contrário a ela no que diz respeito a estratégias, né, políticas. Mas, enfim, é fundamental isso e eu acho que só tem a enriquecer. E aí a gente fala de Medeia. Medeia, mais do que um texto, uma tragédia grega, a gente pode... É um mito também, pode-se falar do mito, e a Medeia, durante muito tempo, ela é trazida com um olhar... e aí não é negar esse olhar, mas enfim, mas com o olhar de uma mulher que a síntese que é feita dessa mulher, ou desse mito feminino, é que ela mata os filhos, né? É que ela assassina os filhos por um amor. A Medeia já começa na cabeça de algumas pessoas, Medeia já começa errada, porque se apaixona por um homem mais novo. Ou seja, né, uma mulher que se apaixona por um homem mais novo, né, a gente já não pode dar importância, né? Porque essa mulher vai se apaixonar por um homem mais novo? Né? Já começa a crítica à Medeia por aí e termina com um assassinato onde uma mulher que é mãe, né, uma mãe, né, e aí a gente tem que trazer essa figura da divindade de ser mãe e uma divindade hebraica muito mais hebraico-cristã, ou seja, a divindade de ser mãe, onde a mãe é pura, é mais Nossa Senhora do que Lilith, né? Gosto muito de Lilith também. Mas de Nossa Senhora também é bacana e tal. Mas Lilith eu acho muito mais poderosa e talvez muito mais próxima das mulheres. Né? Enfim. Quando vocês trazem Medeia, Terra Medeia, para a cena, quando vocês resolvem, a Nicole, você e a Rita, trazem Medeia, como é que a gente pode
não mudar, não é refazer, mas ampliar e se aprofundar nesse símbolo feminino, nesse mito feminino que é a Medea. Bim, bola para você. As suecas falam muito bem futebol, inclusive. A gente está investigando como isso é possível. A gente não traz respostas. A gente está fazendo uma pesquisa. E a gente está usando um texto que tem 10 anos só, que é escrito por uma escritora, Sora Stridsberg, que coloca Medea tanto no mundo de hoje, quanto fora do tempo e espaço. Para a gente poder ver até onde que a gente pode segurar a mão dela. Essa é a nossa tarefa como público. Acompanhar. Não precisa necessariamente ser para compreender ela, mas para ver até onde que a gente pode acompanhar. A gente quer, de alguma forma, a gente está vivendo num mundo que é muito complicado e a gente não está compreendendo como o mundo pode... Para mim, começou com a questão de sacrifício. Como é que a minha geração, a geração dos meia-idade, como é que essas gerações sacrificam tanta coisa que é valioso? O mais valioso no mundo a gente fica sacrificando a própria terra, a gente sacrifica a vida do futuro para a nossa riqueza de dinheiro, de comprar coisa ou de andar rápido. Como é que é possível isso? Aí a gente estava investigando o mito de Ifigênia. Mas aí a gente consegue até compreender, porque Ifigênia ela vai ser sacrificada por causa de uma guerra, e em guerra as pessoas fazem qualquer maluquice por causa de, sei lá, poder e poder e poder. Mas o mundo estava só piorando. Aí a gente pega o mais complicado de compreender de tudo, que seria uma mãe matar seus próprios filhos, para ver como a gente pode fazer isso acreditável. E a gente coloca a Medea de hoje porque a gente quer que o público consiga se identificar, ver imagens relevantes, ver imagens que tocam de alguma forma, porque essa questão de quem para quem é fundamental. Quem é que conta, como conta e para quem conta. Então, a gente quer contar para o público hoje sobre as coisas de hoje e como são complicadas. E nesse mundo que a gente cria, essa terra Medea, essa terra da Medea nossa, não precisa ter respostas. Nessa terra, nesse universo que a gente convida o público, existe os opostos juntos. Uma mulher pode ser vulnerável e frágil e, no mesmo tempo, muito forte e muito corajosa e furiosa e apaixonada. E vamos ver como é que fica. É uma investigação, uma pesquisa que a gente está fazendo. Eu falei outro dia, a gente está descascando cebola. Começou no lado de fora, estava achando que a gente estava vendo a riqueza do texto, compreensão. Descascamos outra camada, outra camada, outra camada, e cada vez a gente vai descobrindo juntos. E às vezes a gente está ensaiando assim, pelo Zoom, não é? E a gente esquece que a gente está em lugares completamente diferentes, porque a gente entra numa sintonia nesses ensaios que eu acho incrível. Eu não vou desprezar a dificuldade, porque as dificuldades são muitas, mas o ator, todo mundo do teatro está acostumado com obstáculos no caminho, então a gente só está tentando ultrapassar obstáculos. Agora desviei da sua pergunta. Não, mas eu posso pegar um gancho da pergunta da Bim? Porque eu acho que tem umas pessoas que comentaram coisas aqui
Até porque, Nicole, você é quem faz a Medeia, né? Eu ia te perguntar isso, né? Você faz a Medeia no espetáculo, não é isso? E como é que é o teu olhar de mulher? Primeiro de mulher, depois vem a atriz, é óbvio, né? Primeiro vem o ser humano, mulher, atriz, né? E a proposta de fazer uma mulher que dialoga. Só um parêntese. Ontem eu estava conversando sobre Medeia, que ia ter a live aqui e tal, com uma pessoa que é do interior do Ceará. Uma menina, uma mulher que é do interior do Ceará. E aí, explicando para ela mais ou menos o mito, ela falou: olha que interessante, uma pessoa humilde. Ela falou: olha que interessante, lá lá no mato, ela chama de mato, né? No lugar que eu vivia, Medeia era considerada, era um nome que a gente usava para louca. Então, quando você queria chamar uma mulher de louca, você chamava de Medeia. Sem saber, ela não sabia da história de Medeia, que matou o filho, nada disso. Mas é um termo que eles usam no interior aqui do Ceará para chamar uma mulher de louca, eles chamam de Medeia. É interessante isso. Eu falei, mas lógico, 2.500 é mais as coisas rodam, né? Como é que é isso para você, Nicole? Fazer um personagem que é um personagem que qualquer atriz, é um desafio para qualquer atriz, eu acho. Qualquer atriz sonha em fazer uma Medeia, uma Lady Macbeth, uma Antígona, mas uma Medeia. Né? Como é que é isso para você, uma mulher, uma atriz que se depara com uma personagem como essa? Bom, antes de te responder isso, só complementando um pouco a Bin, teve uma pergunta aqui no meio, eu estou tentando acompanhar aqui, eu não lembro mais quem foi que perguntou, perguntando sobre a tradução. Então, acho legal a gente deixar bem claro que esse texto é da Sara Stridsberg, eu não sei pronunciar ela em sueco, mas a Bin pronunciou, mas aqui em português a gente chama ela de Sara. Ela é uma autora muito premiada na Suécia, uma autora jovem, que eu acho que tem mais ou menos da minha geração, né, Bin? Ela deve ter uns entre 45 e 50 anos. A gente já montou uma peça dela no Brasil chamada De Secar uma Nevasca. A gente montou em São Paulo, que é onde eu vivo, e onde a Sara Stridsberg. E a tradução é da Bin e do Nestor Correia, que é brasileiro. Então é uma tradução que está muito gostosa de se falar. A Sara traz ao mesmo tempo, uma coloquialidade no texto dela e um espaço poético que conversam, fazem como uma trança, assim, que para qualquer ator é um presente, sabe? De falar o texto da Sara. É uma autora que nunca foi publicada no Brasil, a gente adoraria correr atrás de uma publicação dos textos dela, porque é uma pérola, assim, sabe? Sou apaixonada pela dramaturgia da Sara, acho importante a gente dar esse espaço para ela. A Sara escolhe contar uma Medeia que, na minha visão de atriz, foge completamente desse arquétipo, estereótipo estigmatizado. Medeia louca. Medeia a que mata os filhos. Ela, e a gente está investigando, né, tentando criar uma Medeia que, acima de tudo, é uma mulher numa situação limite. É uma mulher que está numa situação que a gente pode fazer um paralelo com pessoas, por exemplo, que estão que tiveram que sair dos seus países, que estão em um novo país, como muitos exilados, como muitas pessoas, né, que são estrangeiras, fugidas de uma guerra ou fugidas de uma situação limite, e elas não podem voltar para esse lugar, mas elas também não podem ficar no lugar onde elas estão. Então, esse tipo de limite que a nossa Medeia se encontra, né? E no meio disso, tem essa paixão por esse homem, tem os filhos, que ela precisa entender se ela quer que esses filhos fiquem lá ou como que ela vai levar. Então, a gente trabalha sempre com imagens, como se fosse assim, bom, ela tem que ir embora, ela vai entrar num bote, para entrar no mar e para talvez morrer afogada, né? É esse tipo de limite que a Sara propõe no texto dela, né? Nada explicitado, resolvido, são sugestões, né? E eu acho muito bonito a peça se chamar Terra Medeia, porque também abre um campo, né? Uma janela de imaginações que a gente pode pensar a partir disso. Medeia não necessariamente é uma mulher, Medeia pode ser uma ideia, Medeia pode ser a terra, Medeia pode ser uma situação, né? Uma situação Medeia, limite, né? Não vou dar spoiler da peça, mas enfim, queria muito que vocês assistissem, mas tem uma cena aí que a Sara traz paralelos com situações atuais de mulheres tiradas de jornais, de mulheres que tiveram que matar seus filhos. Então a velha máxima, né? Tudo que é humano não me é estranho, né? E sempre colocando a Medeia no campo mítico e muito contemporâneo. Quem é essa mulher que é capaz de fazer isso, né? E até onde, como disse a Bin antes, a gente consegue acompanhar essa mulher dando
não é dando apoio, mas enfim, dando razão para o que ela está dizendo, porque é uma personagem que tem carisma, que tem humor, que é humana, que não é né, ela não carrega esse estereótipo desde o começo da peça. Então, para mim, está sendo um desafio muito grande, como em muitas outras peças, como no Dissecar uma Nevasca também foi um desafio muito grande, porque era uma personagem também muito complexa, né? Mas que eu estou tentando levar com leveza, porque é uma turma que eu gosto muito, são os meus amigos, é a minha turma, né? Os atores que eu adoro. O Renato estava aqui, fez um comentário também sobre a direção da BIM. Somos eu, Rita, que é minha parceirona, que está em Paris, e que a gente fez questão que fosse ela, e quando a gente for fazer a peça no Brasil, a gente quer que ela esteja aqui para fazer com a gente. O Renato Caldas, o Daniel Ortega, o André Guerreiro Lopes e... Quem que eu estou esquecendo? Renato. A Bim está em cena também. A Bim faz, a mãe da Medeia. E os deuses. A deusa. E eu acho que é isso. Então, sobre a tua pergunta, é um grande desafio, mas é um desafio também que eu estou tentando levar com a maior leveza e dignidade possível, né? A Medeia, ela vai ter o tamanho que a Nicole chegar quando for a estreia, que está marcada para o dia 22 de maio desse mês já. Uhum. O teatro, eu acho que a principal tarefa nossa, que nós fazemos teatro, homens e mulheres, é que o teatro ele não é maniqueísta, ele não pode ser maniqueísta. Não existe o bem, o bom e o mal, o feio e o bonito. No teatro não pode existir isso, até porque a nossa tarefa principal também é passar para o nosso público, para a sociedade, para o mundo, que o mundo e as pessoas não são, né? A vida não é maniqueísta. Então, não tem como a gente limitar, falar de Medeia ou de qualquer outro assunto, de Lady Macbeth, que é uma outra mulher que se fala muito, né? Oh, como Lady Macbeth é malvada, que mulher má e tal. Se a gente não trouxer o olhar humano para as coisas, nós ficamos limitados, não tenha dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida que, se vamos fazer um espetáculo, uma peça sobre Hitler, uma figura contemporânea, aí eu não posso deixar de olhar ele de uma forma humana. Isso não é abrir mão de entender o quanto nefasto foi, né, a sua presença dentro da humanidade. Mas eu não posso tirar esse olhar, né? Eu não posso deixar de entender e de perceber que a gente não deve ser maniqueísta. Não devemos ser maniqueístas. Rita, eu não vou deixar você escapar também da pergunta, né? Eu vou voltar para mim, mas antes eu quero falar, eu quero ter um olhar também em relação a quais são os seus personagens em Medeia? Você faz mais de um personagem em Medeia, é isso, Rita? Não só um? Eu faço a Ama, a babá, né? Nessa versão da Sara, é a babá. É a pessoa que cuida dos filhos da Medeia. O que na versão do Eurípides é o equivalente da Ama, né? Que é essa conselheira da Medeia, que cuida dos filhos dela também. Eu acho, a Nicole falou, né? A gente já trabalhou com outro texto da Sara, que é o Dissecar uma Nevasca. E eu tenho a impressão que a Sara, ela constrói essas duas peças de uma maneira muito semelhante, né? Então, você tem essa pessoa central em torno da qual as outras personagens giram ou evoluem de uma certa maneira, que aqui, nesse caso, é a Medeia. Mas eu vejo muitas semelhanças entre esse personagem que eu faço, que é a Ama, e o personagem que eu fazia no Dissecar uma Nevasca, que é a Belle, que no Dissecar uma Nevasca era a amante da rainha Cristina, que a Nicole fazia. E eu acho que é um personagem que carrega, a Bim sempre ressalta isso, né? É um personagem que carrega o amor. A gente está buscando até onde a gente vai de mão dada com essa mulher, até onde a gente consegue compreendê-la. E a Bim me disse isso no nosso primeiro ensaio. Essa é a personagem que está de mão dada com a Medeia até um certo ponto. Aí, a partir de um momento, ela não aguenta mais e ela solta. Mas nessa questão de poder olhar com humanidade para as pessoas, né, e tentar compreender o que levou uma pessoa a cometer um ato abominável, é preciso olhar com amor. E eu acho que o papel da babá, ele traz esse olhar, é o olhar do amor, é o olhar da compreensão. Eu acho que ele é muito importante para o equilíbrio do espetáculo, porque ele traz isso. E ele permite que o público se identifique com esse olhar.
Perfeito. Só o amor pode dar a medida certa, inclusive da punição, né? Eu acho que só o amor pode dar a medida certa da punição. Porque não estamos dizendo Tá, que amor. atos errados não mereçam punição, né? Estou falando de uma maneira, inclusive, ampla, mas o amor é onde a medida certa acontece, eu acho. Eu não acho que esteja no ódio, né? Enfim. Bim, antes de passar para você, e aí já começa mais provocações, eu tenho que registrar aqui que a Luciana Brandes entrou, a Sabrina Nasc, a Luana, a Melissa, a Paula. A Paula está super participante, a Paula 2103195. Eu não sei se esse é o sobrenome da Paula, mas se for, achei muito interessante. É quase sueco, hein, Bim, um sobrenome de 2103195, né? Enfim, né? Obrigado pela presença. O pessoal que está chegando agora, se puder tocar lá no aviãozinho que está aqui no rodapé e convidar mais gente para vir, é legal. Apesar que a live vai ficar gravada. Ô, Bim, a gente está falando de um tema, como nessa rodada aí sobre Medea a gente já fez, um tema que trata, isso sem desfazer dos outros temas que o teatro traz, mas que trata de uma necessidade de uma profundeza de relações, de sentimentos, de sensações, de ampliar o sensorial na maneira mais ampla possível. A gente, quando fala de personagens, mas quando a gente fala dessas mulheres, né, como a gente citou agora aqui, a Ama, a Medeia e outras que devem ter também, que surgem, você faz uma, você faz a deusa, enfim. A gente fazer isso sem passar pelo momento que os atores e atrizes possam serem estimulados pelo cheiro, pela temperatura, pelo movimento, pelo vento que faz quando um ator ou uma atriz faz um movimento, esse vento bate na nossa pele e aquilo provoca possibilidades para o nosso personagem, para as nossas sensações em relação àquilo que a gente está fazendo, aquela narrativa que a gente está fazendo. Ou seja, tudo isso, Medea tem muito. Medea fala de cheiros. Qual é o cheiro dessa Medeia? Qual é o cheiro dessa Ama? Qual é o cheiro dessa mulher que chega a esse limite? Enfim, e aí, de repente, Bim, você está do outro lado do mundo, se relacionando com um notebook, com um celular, com os equipamentos que, com certeza, dependendo do lugar que você esteja no mundo, estão mais friozinhos, mais geladinhos, mais quentinhos, enfim, né? O meu notebook aqui sempre fica quente porque eu tenho certeza que o seu fica mais geladinho às vezes. Como é que é isso? Um tema tão sensorial, porque eu acho que Medea é muito sensorial. É muito sensorial. Ela Mãe tem... é comida. Mãe é comida. Mãe sabe comida? Cheiro de comida que lembra a mãe, a avó, né? Algumas comidas me lembram o cheiro da minha tia, da minha avó, enfim. Como é que é isso? Falar de Medeia, mergulhar no universo de Medeia, mas a Nicole te pregou uma peça, foi isso? Te trazendo para cá para esse negócio? Foi ela que te provocou? Foi ela, Nicole? Enfim, como é que é isso, Bim? Trabalhar no online, preparar um espetáculo online, onde o cheiro, o gosto, a temperatura e o vento de Yansan é tão importante. Muita pergunta agora. Nicole falou, vamos continuar a trabalhar juntos, e eu falei, no momento, vamos trabalhar Medeia, Terra Medeia, especificamente essa peça, mas foi antes da pandemia. Então, a gente já estava com ensaios programados. Aí chegou a pandemia, o que a gente vai fazer? Aí eu fiquei, não vamos, não dá, não sei o quê. Mas a gente não tem tempo para esperar. E eu senti, não podemos deixar o tempo passando sem fazer. E Nicole arrumou a possibilidade, ganhando um prêmio. Mas eu não conseguiria fazer sem esses atores, porque eu conheço esses atores, a gente já tem uma vida, muitas aventuras juntos, a gente já fez um outro mundo, criamos um outro mundo juntos, que foi a Terra da Nevasca. Então, eu sinto o cheiro deles. Eu conheço as risadas, mesmo a partir da tela. Eu sinto quando a voz, eu escuto quando a voz vacila na tela também. Mas
eu juro que é difícil, eu juro que eu sinto falta de estar no mesmo lugar. E eu sinto muita falta que depois do ensaio não desligar o computador e ficar falando. E o que você acha? E o que você sentiu? E o que a gente vai a próxima vez? O que você pensa disso? Essas conversas não é só de ver os impulsos vindo dos corpos, não é só de soar junto, que a gente primeiro pensa que a gente sente falta, mas é tudo que tem em volta. Mas com esse elenco, eu faço o impossível, se me pede, com esse elenco e com essa equipe. Porque essa equipe que está em volta é uma equipe que é tão sensível e tão dedicada quanto os atores. Mas eu sinto falta. E a gente está com plano de colocar num palco que a gente pisa junto quando os tempos melhoram. Pô, bacana. Olha só, falando de amores, carinhos e afetos que você está aí revelando com a tua fala, o Aldir Neto falou que está morrendo de saudade de você. Você sabe quem é Aldir Neto? Ele falou que está morrendo, ele acabou de falar que está morrendo de saudade de você. Para você resolver logo isso, não vem agora, ele deve estar aqui no Brasil, não vem agora não, fique aí, só venha ano que vem, enfim, segura a onda aí, né? Eu não quero você aqui pelo Brasil nesse momento não, né? Eu quero ser muito bem guardada aí na Suécia, mas o Aldir está morrendo de saudades, eu acho que outras pessoas também, né? A Nicole eu não vou nem perguntar, porque a Nicole já é PhD esse negócio de espetáculo online, esse negócio de inventar, de imaginar o cheiro da pessoa com que ela está trabalhando. Rita, você também já fez alguns experimentos online também, não é isso? Eu fiz, Lindenberg, mas não nesse grau de complexidade. Eu fiz agora recentemente, com direção da Aline Filócomo, o Moscou para Principiantes, mas são 3 atrizes numa cena única que não saem do lugar, tem uma unidade de espaço e num diálogo permanente entre as 3. Então, o grau de complexidade é muito menor do que essa aventura da Terra-Medeia. E fiz também um outro experimento ano passado que vai estrear, vai ter uma pré-estreia daqui a 3 semanas, que é o Rosa Choque, que é um texto inédito da Johnny Carlos, dirigido pela Bruno, do meu coletivo paulistano Vulcão, Criação e Pesquisa Cênica. Esse experimento também foi complexo, porque ele envolve 9 atrizes. Então, também foi um trabalho complexo, mas não no grau de complexidade da Terra-Medeia, porque foi um experimento gravado. E a Terra-Medeia a gente vai fazer ao vivo com esses 5 atores, cada um no seu lugar, e com muita... Para a Nicole é uma gincana, né? Porque muita entrada e saída de personagem para ela. E a gente aqui acho que a coisa mais difícil, vou confessar, assim, para mim, é que eu tenho 2 cenas curtas da metade para o fim do espetáculo. E eu não estou na coxia me aquecendo. Então, manter um estado de presença para entrar em cena no lugar, estando sentada na minha casa, no meu sofá, olhando um computador, é um grande desafio. Acho que para a Nicole é um desafio tremendo, porque ela está na gincana, mas ela tá no calor, né? A gente que tá do lado de fora, você não tá na coxia espiando ali na cortininha, né? Então, qual é o trabalho da gente aqui para manter essa presença e poder entrar em cena no ponto? Acho que isso é um grande desafio também dessa experiência. Bacana. Olha só, Bim, morrendo de ciúmes do menino que eu falei, a Brigitte Dregs falou que também está morrendo de saudade de você, que não é só ele não, tá? E ela também está com saudade, não é só ele que tem saudade não. Ela acabou de botar aqui. Eu tô com saudade dele, você nem imagina. Ele sabe. Ô, Nicole, você tem vários experimentos já, alguns experimentos, quase que
a mãe, já que a gente está falando de mãe, né? É quase que a mãe do espetáculo online no Brasil, né? Você é quase a mãe do espetáculo online lá com Pandas. Antes teve aquela experiência da websérie que eu gosto muito, que é o Nós e tal. Mas agora você pega um personagem que é um personagem que tem uma responsabilidade muito grande. Medea já deve ter sido montada alguns milhares ou milhões de vezes. Medea se debruça em Medea para se discutir questões antropológicas, sociais, enfim. E, de repente, você traz Medea não só para um público reservado, curto, pequeno, de um espaço teatral, mesmo que tenha 1000 lugares, é pequeno. A gente está falando agora de virtual, ou seja, onde milhões de pessoas de vários lugares do mundo podem te ver naquele momento. Como é que está sendo isso? E essa relação com a linguagem? Só lembrando aqui que eu adoro essa parte do correio amoroso, assim, de responder as pessoas. Depois me responde o teatro, nunca enfado, pergunta, Terra Medea traz a mãe de Medea para a cena? Vou deixar essa pergunta para mim responder. Olha, para mim está sendo um grande desafio, porque eu nunca fiz nada parecido com o que a gente está fazendo. Eu fiz uma websérie que eu me filmava com o meu celular na minha casa e eu fazia dramaturgia disso. Isso foi uma experiência, junto com a Larissa. Então tinha um roteiro, toda uma preparação, e a gente fazia pílulas de 2, 3 minutos cada episódio e botava na internet. Depois eu Foi fiz quando eu me Pandas. apaixonei por vocês. Foi no Nós, não foi no Pandas, foi não. a nossa primeira live. É para ficar declarando amores aqui. Quando é para declarar amores, eu também vou declarar meus amores também nesse negócio. Pronto. Né? Adoro. Depois eu fiz o Pandas com Mauro e Bruno, né, que você conhece bem. O Pandas, foi no Pandas que eu aprendi, graças à direção muito sutil e delicada do Bruno Cotti, a aproveitar muito o período de ensaios com o Mauro, jogar muito olho no olho, quando eu falo olho no olho, é olho na tela, para poder chegar à complexidade de jogar simulando esse olho no olho, esse amor, esse tesão que os dois tinham que ter, só que olhando para a câmera. Ou seja, eu fiz Pandas durante quase um ano inteiro sem olhar para a cara do Mauro, mas eu ensaiei muito com ele antes para ter esse tempo, essa simulação da presença, né? Só que no Pandas, assumidamente, eles estavam cada um numa tela. Eles falavam sobre estar juntos, mas era claro o dispositivo de que a gente estava dialogando com a pandemia. Então, estava cada um na sua casa e esse diálogo não ficava tão absurdo, né? Depois eu fiz outras experiências, a Platonista Vilma, o Aliens, outras peças que foram gravadas, né, e que estão aí rodando. Mas no Terra Medea eu tenho uma experiência nova e única de realmente estar misturando para mim a questão do audiovisual com o teatro, porque eu estou filmando de um estúdio do João Caldas, que é um grande fotógrafo aqui de São Paulo, que é um mestre da luz, né? Então ele faz uma direção de arte de iluminação e ele me filma. Então, quer dizer, eu tenho que contracenar com a parede, com a quina do piano, com o canto da sala, fingindo que eu estou falando com os meus parceiros de cena que não tem um monitor para mim, eu não estou vendo eles. Então eu estou supondo pela respiração e pela voz deles que eles estão fazendo mais ou menos aquilo que estava combinado nos ensaios. Então isso para mim é muito difícil, porque eu sinto que a gente ainda está pesquisando, a peça estreia só 22 de maio, mas assim, isso eu sinto que a gente tem que conquistar, sabe, essa intimidade para dar essa simulação, né? A gente está trabalhando com, né, uma simulação de realidade, de ida ao teatro, essa sensação de que a gente está no mesmo espaço. O resultado final, quando eu vejo a coisa editada e pronta, eu acredito. Mas é um trabalho árduo, assim, porque é muito frio, né? Eu fico num lugar branco, inóspito, falando com as paredes, literalmente, né? E ouvindo do além uma voz que vem. No Pandas você conseguia ver o Maldo, não conseguia em cena? Eu conseguia, mas a gente trabalhou um pouco o olhar para não se olhar, porque quando você olha para o outro, você tem que baixar e virar para cá o olho. E eu tinha que olhar para o olhinho da câmera. Para o público ter a sensação de que eu estava olhando para ele. Uma coisa é o que eu sinto e outra coisa é o que vai ser transmitido para o público. Não, eu não falo o personagem, eu falo a atriz. Você tinha um monitor vendo o que o Maldo estava fazendo ali no Ao Vivo com Pandas? Que é o que está diferente agora. Agora você não tem mais isso. Eu tinha um monitor. Não, agora eu não tenho mais isso. Eu acho que se eu tivesse isso também iria me atrapalhar, porque isso jamais estaria exatamente onde está a câmera. Eu tenho que olhar para a câmera. Eu não posso dar uma checadinha ali do lado. A câmera revela tudo, né? Isso é uma coisa que o Bruno falava muito, né? A câmera, ela é mais cruel do que o teatro. Ela revela tudo.
Se você minimamente fizer isso aqui, você saiu do personagem, você está indo ali buscar uma coisa, né? Então está sendo um grande desafio para mim, Lindenberg. Eu acho que mais do que fazer Medeia, eu acho que está sendo essa questão toda tecnológica que eu espero que nas próximas semanas a gente consiga avançar e tornar isso uma segunda natureza, né? Porque mergulhar com a Bi, com essa turma, eu mergulho de olhos fechados, me jogo sem rede de apoio. O mais difícil é entender, não só entender a tecnologia, mas entender até que ponto que o público vai estar comprando aquilo, né? A gente vai precisar desse retorno deles em breve, né, Bim? Bim, deixa eu te perguntar, ainda me aprofundando na pergunta anterior que eu te fiz, da relação com o elenco e tal, dentro dessa linguagem, como é que está sendo aí, se você puder revelar aqui uns segredos, umas coisas que você descobriu aqui para o seu colega, diretor, né, seu aprendiz diretor, qual é a que você tá fazendo? Em relação a essa nova linguagem, a gente, lógico, se relaciona de outras maneiras, descobre outras formas de se relacionar, desde os estímulos que a gente tem que passar para o ator e a atriz que está ensaiando, que está na sala de ensaio, né, as provocações, os estímulos, as percepções, né, a filtragem disso. Como é que tem sido isso nesse dia a dia, tratando de um tema de novo que eu falei para a Nicole, falando sobre um tema que já foi montado, né, tratando de uma personagem, né, de uma persona, de um símbolo, que já foi montado milhões de vezes. E o que você tem de descoberto a partir da tua experiência de uma mulher do teatro? O que você tem descoberto de novo nessa linguagem, na maneira de lidar com esse elenco, com esses atores e atrizes? Como é que tem sido isso para você? Minhas perguntas são grandes, né, Bim? Mas aí você responde o que você quiser, não tem problema não. Você é ótima. Eu falo, então, o que eu quero falar. Lógico, né? Eu confio demais nesse texto e eu confio demais nas pessoas com quem eu colaboro. Aí, para mim, eu tenho que não ter medo. Porque o medo me atrapalha. O medo atrapalha qualquer um. Tira a liberdade da gente. E se eu parasse para pensar, eu teria o maior medo da tecnologia. Mas aí dentro dessa equipe tem gente que sabe. Então a gente divide as responsabilidades. Aí eu fico mais tranquila. E eu confio demais na autora, na visão da humanidade da autora, da humanidade que está inserida no texto dela. Aí eu me apoio e vou me embora fazendo coisas que eu jamais sabia. Você sabe aquela história de artista plástico, quando fica sabe demais pintar e já está sabendo tudo, aí bota a mão direita, se for que usa a mão direita para lá, e começa a pintar com a mão esquerda, para usar uma técnica que não conhece, para aprender novos caminhos. Então, eu estou num novo caminho, com um novo texto, com uma nova situação, que não tem, onde minhas experiências, alguns valem, outros não valem, mas é pesquisa isso também. E a Sara, ela conta de pessoas frágeis, pessoas como nós, que são colocadas numa situação extrema. E ela, de alguma forma, provoca o espectador, o leitor, você vai ter empatia ou não? Alguém vai te ajudar se você não consegue se salvar? Essa é uma grande questão nessa história. Então, eu penso em mim nessa situação que eu estou tentando ou fazendo, dirigir nessas circunstâncias malucas, e penso, eu sei que vai ter alguém para me salvar se eu não conseguir. Aí eu estou tranquila. Tem alguém. Tem uma Marcela,
tem o João, tem o elenco todo, tem Selene, estão aí. Eu sei que eles estão aí. A gente faz junto. E aí é isso que a gente queria para a Medea, que tivesse uma pessoa ao lado dela, do jeito que a gente tem pessoas ao lado da gente. E a nossa história de Medea, de Terra Medea, é sobre abandonos, é sobre como frágil, vulnerável e às vezes perigosa a pessoa fica quando ela fica abandonada. Eu acho isso um grande segredo. A gente precisa ser visto, a gente não pode ser abandonados no momento de fragilidade. Pô, bacana. E aí, eu continuo te provocando, falando, quando a gente fala de Medea, quando fala exatamente disso que você está falando, né, do abandono, você está falando, você tá trazendo o teu olhar de artista para falar sobre Medea dentro de uma ferramenta que nos diz que nós não estamos mais abandonados, porque a gente pode falar com qualquer pessoa, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a perceber que a solidão continua presente muitas vezes. Por mais que a gente tenha toda essa tecnologia, né? Quando eu saio daqui e vou aqui para a minha rede, eu tenho uma rede aqui, num lugar, que um dia que você vier aqui em Fortaleza, eu quero te apresentar uma figueira que tem aqui, um limoeiro que eu balanço, cai o limão e faço uma limonada na hora para você. Mas, enfim, eu saio daqui dessa tecnologia, apesar de ter tudo isso que eu estou te falando agora, né? Se eu deito na minha rede, eu tenho momentos de solidão também. Ou mesmo quando eu estou aqui falando com milhões de pessoas, isso talvez não me abandone na solidão e não me salve das minhas fragilidades, porque é na fragilidade que homens e mulheres viram monstros, talvez, né? Como é que é esse olhar da tua Medea, da tua Medea, quando eu falo, lógico, a assinatura da artista Bina, tua Medea, você tem conseguido também dialogar, trazer essa questão da tecnologia e da solidão da tecnologia para a solidão da Medea? Você acha que isso... Eu acho que é melhor que a gente ficar só juntos. Pelo menos isso a gente consegue ser com essas tecnologias. A gente pode ficar aqui juntos, sozinhos, cada um, e dividir essa emoção, esse sentimento que a gente quer demais se encontrar. Então, a gente, pelo menos para mim, eu sobrevivo um pouquinho mais, porque eu sei que a gente somos humanos e a gente está com saudade um do outro. E eu estou com a esperança de novos tempos pós-pandemia, novos tempos pós esse governo, novos tempos pós um monte de outras coisas ruins que estão acontecendo. A gente traz uma tragédia para o palco. Essa nossa tragédia tem uma esperança inserida, tem uma luz inserida, não é assim forte, não tem uma resposta, mas tem uma luz inserida. Mas, no mesmo tempo, a gente leva uma tragédia para o palco, a gente se questiona, claro, não está na hora de trazer coisas alegres para as pessoas ficarem rindo, mas é meio difícil, né, ficar rindo numa situação dessa. Então, é melhor chorar juntos, é melhor ficar sozinhos juntos, é melhor a gente refletir sobre essa tremenda vontade de se reunir e rir. E na esperança desses tempos. Porque... deram para a gente o protagonismo da solidão nessa questão da pandemia. A gente vive um momento de pandemia onde nós somos obrigados a viver essa solidão, né? Dentro de casa, trancados, com medo com o que tem lá fora, desterrados do que há de mais amplo no que a gente pode pensar do que é território, né? Fazendo aqui uma analogia junto com o tema de Medea, que ela chega numa terra estrangeira, perde o amor, se estabelece na solidão e, mais do que isso, não pode ficar onde ela está. A gente está falando de uma mulher...
que vive tudo isso. E aí ela tem a opção em se debruçar no canto da casa, né? E chorar, ou então virar o amor do avesso, como já diz a música Trocando em Miúdos, e falar mal para todos, só para provar que ainda ama. Para mim, Medea, quando mata os filhos, ela está dizendo sobre amor também. O amor não é uma questão dos filhos, mas ela fala o quanto ela ama aquele homem, o quanto ele é capaz, aquele homem, inclusive. Ou seja, não, mas que é isso? Vai matar os filhos? O que os filhos têm a ver com isso? Não estou discutindo, de novo, a gente não está sendo maniqueísta aqui, mas é a profundidade das coisas. Né? Isso é muito importante, eu acho fundamental. Uma ideia eu acho fundamental dentro, até por conta, e aí eu provoco as meninas, por conta desse momento que vocês, mulheres, né, têm discutido tudo na sociedade e têm se colocado, não tem mais pedido os direitos, tem exigido os direitos, tem metido o pé na porta. Não interessa quem está segurando a porta do outro lado. Estão dizendo, isso é meu, isso me pertence. Né? Ninguém me autoriza. Né? E Medea talvez até acha que ninguém autorize ela, nem ela fazer o que, teoricamente não, o que é trágico, que é matar os próprios filhos, enfim, o que ela acaba fazendo com ela mesma, né? Com o que ela significa. Como é que é para vocês, meninas? Aí voltando essa questão da tecnologia, dessa mulher e desse momento da mulher que vocês estão tão ativas dentro da exigência do lugar de vocês. Infelizmente, eu espero que um dia não tenham isso. Eu espero que as minhas netas e netos não precisem viver isso, mas as minhas filhas ainda viverão. Eu sei disso. Minhas filhas que são jovens ainda viverão isso nas próximas décadas. Mas como é que é isso para vocês? Essa Medea e essa relação com esse desejo e com essa luta de vocês nesse momento de vida que a gente está vivendo. Quer falar, Nicole? Eu não sei nem se eu sei te responder, Lineberg. Eu acho assim que, mesmo na sua fala, né, quando você diz assim, que a gente está chegando, pé na porta, eu acho que eu me sinto uma mulher ativa no meu mundo, assim, eu não me sinto chegando com o pé na porta, eu sinto exigindo o que é correto. Sim, isso. Eu acho que o movimento, né, o feminismo, o acordar de muitas mulheres, né, eu acho que até a minha juventude, primeira juventude, existia uma tentativa da humanidade de estereotipar ou de falar mal do feminismo, né? E que eu acho que hoje em dia tenho a sensação, pelo menos na minha bolha, né, de que isso não é mais uma questão, né? A gente não está aqui falando de tipo, porque aquelas mulheres ficam gritando seus direitos. Não, as mulheres já entenderam, a gente tem direitos, a gente vai correr atrás desses direitos. Somos humanas como vocês e, como todos os seres humanos, vamos correr atrás das coisas que a gente acredita. Acho que isso começa nas escolhas dos trabalhos. Acho que isso começa quando, como a gente conversou lá atrás, quando eu resolvi fazer uma websérie em que as protagonistas eram femininas, era um caso gay entre as meninas. Quando a gente quis chamar um ator de fora, a gente chamou o Christian. Enfim, eu acho que começa na escolha da narrativa, entendeu? E de uma certa forma, quando a gente escolhe montar a Medea, que é uma protagonista escrita por uma outra mulher, dirigida por uma outra mulher, né, interpretada por uma mulher, claro, eu acho que a gente está atuando na sociedade, porque as pessoas precisam se ver espelhadas, né? Acho que é dessa forma que eu percebo um pouco a sua pergunta. Não sei se a Rita quer complementar. Não, eu partiria até por uma outra, porque eu concordo plenamente, assim, com o que a Nicole disse. Eu partiria até para um outro fio dessa coisa da Medea e do lugar do feminismo, que é a construção da figura da mãe. Né? Eu acho que essa Medea que a gente... A Bin tá rindo ali de mim. Essa Medea que a gente também está questionando, né? E que a gente está encarando, essa mulher que mata os filhos, ela também vem de encontro a uma construção social do espaço da mulher, que é a da mãezinha. Né? E de como uma mulher realizada é a mulher que é mãe, e de como uma mulher que não é mãe não é uma mulher realizada. Eu tenho o direito de falar sobre isso porque eu sou mãe e eu acho que tipo, não é uma coisa que todo mundo precisa viver. Né? Então eu acho que a Medea, ela também, ela tá nesse lugar em um outro plano. Eu acho que a gente pode puxar esse fio, né? Quando você pensa
que essa figura da mãe e esse lugar do amor materno, não estou dizendo que ele não existe, eu amo meus filhos, eu daria minha vida por eles, mas ele também é uma construção para colocar a mulher num determinado lugar da sociedade. Um lugar que tem menos ambição profissional, porque ela ama tantos filhos que ela vai se sacrificar profissionalmente porque ela quer fazer isso. E não é verdade, né? É simplesmente mais tolerado que um homem não participe ativamente da criação dos seus filhos para cuidar da sua carreira do que uma mulher. Uma mulher que faz isso é mal vista. Então, eu acho que a discussão ela também pode seguir por esse caminho, né? O que é matar os filhos? E o que é você ser uma mulher feminista, mãe, ou escolher ser não mãe e continuar sendo uma mulher plenamente realizada. Então, acho que tem esses fios que a figura da Medea também desperta na nossa reflexão e que são importantes para a gente entender o espaço que as mulheres ocupam hoje no mundo e que foi muitas vezes condicionado por esse lugar que homens atribuíram a elas. Deixa eu falar. Eu só quero pegar esse negócio que você jogou, Rita, porque por que a gente fica falando do absurdo e como é que é incrível tanto Medea matar seus filhos? Claro que é absurdo. Mas na Ifigênia, o pai mata a filha. Exatamente. E isso não é levado. Ele não é chamado de infanticida. O Agamenon não entra para a história como um louco, como um selvagem, como um infanticida. A Medea que é a louca, selvagem, infanticida. Concordo completamente. Para mim é esse o fio, na verdade. Perfeito. Perfeito. Né? O abandono dos pais, os pais, quando abandonam seus filhos, não são, como você falou, não são tão cobrados, não são tão perversos quando uma mãe abandona seus filhos. Eu vou até trazer para cá um caso que tá muito presente aqui nos nossos jornais e tal, que é a história de um homem que mata um menino de 4 anos espancado numa madrugada, né? Sai do seu quarto, um perverso, um sociopata, um psicótico, com certeza, eu não tenho a menor dúvida, até pelo histórico anterior dele, a gente está falando do tal do Dr. Jairinho, ele sai do quarto dele para espancar até a morte um menino. Né? A mãe, né, no primeiro momento, defende esse homem. A grande discussão que se está tendo na sociedade é uma mãe que, com certeza, estava claro que ela era refém de uma situação. Não estou aqui absorvendo ninguém, não estou aqui protegendo e negando as responsabilidades dela. Mas uma mãe, né, que no primeiro momento diz que não sabe, que não viu, que não foi o seu companheiro, né, que matou. Isso, a grande discussão é sobre essa mulher, que não protegeu o seu filho, que não protegeu, que defendeu, e se esquece do infanticida. O infanticida é muito menos cobrado hoje em dia aqui no Brasil, pelo menos, não sei se vocês têm acompanhado aí, né? Ele é muito menos cobrado, julgado, inclusive, né, do que ela. É estranho isso. Ele matou o menino e ela pode até ter protegido. Eu acho que ela tem alguma responsabilidade, mas estava na cara, estava escrito na testa dela: eu sou refém de um maníaco, de um psicopata. Eu estou refém de um maníaco e do psicopata. Tanto que quando ela vai para o presídio, ela é presa e se livra do advogado, automaticamente ela responde. Né? De novo, continuo sem defender, sem negar a responsabilidade. Mas eu acho que é muito sobre isso que vocês estão falando. Né? A gente esquece do assassino para julgar quem não protegeu a vítima. Né? Tem gênero. E a gente não está querendo e não está interessado em, de nenhuma forma, justificar a violência. Muito pelo contrário, a gente está procurando os nós que levam à violência. E eu acho importante também de falar que tem muitos níveis nessa história que você pode compreender se você prefere ou se você pensa assim. Tudo como num outro nível de simbologia, que é matar seus filhos, pode ser interpretado como simbólico, não precisa ser entendido literalmente.
Essa história, a Terra-Medeia, Zora Stridsberg, ela consegue, no meu ponto de vista, uma coisa incrível, que ela constrói a história do jeito que ela é possível de interpretar e compreender de uma forma psicológica, mais de uma forma mítica, mais de várias camadas de símbolos. Isso depende de você como espectador. Não tem um jeito de compreensão que é a compreensão certa. Tanto que a gente muitas vezes traduz a história de Medeia como um mito de Medeia. Medeia é muito mais, eu acho, que um mito, né, do que se humaniza a Terra, a história, mas tem essa questão do mito. Como é que está a questão o espetáculo? Ele estreia dia 22 de maio, não é isso? Ele estreia dia 22 de maio. Como é que vai funcionar isso? Ele vai ficar em temporada, como tem sido alguns espetáculos online? Ele tem curta temporada? E aí, lógico, eu vou provocar. Vocês já falaram até aqui, eu tenho certeza que a gente fica se coçando para isso, que existe um grande desejo, uma grande vontade, e estão trabalhando para que ele venha pisar em terra firme, que é o nosso palco, né? Também. Como é que está isso? Bom, para te responder, a gente optou por fazer uma temporada de 8 apresentações, ou seja, 4 finais de semana, sábados e domingos, sempre nesse horário, como parecido com esse que foi a nossa live, né? Acho que vai ser 5 da tarde, porque a gente tem 2 pessoas que estão com 5 horas a mais, né? Em outros países. Então, a gente vai do dia 22 de maio até o dia 13 de junho, sábados e domingos, às 5 horas. A gente vai fazer pelo Plataforma Teatro, que é uma iniciativa incrível daqui de São Paulo, de uma artista que está fazendo uma plataforma como se fosse Simpla, que é muito usado. Eu não conheço ainda. Saber disso, hein, Nicole? Eu vou te passar depois o contato. É uma plataforma em que é facílimo de você se cadastrar e de você retirar o ingresso. Ela avisa um dia antes, no mesmo dia, alguns momentos antes da peça. A gente vai, nessa plataforma, disponibilizar o programa da peça no PDF. E aí, dentro dessa plataforma, uma vez a pessoa conectada, a gente vai transportar essa pessoa para um universo Terra-Medeia. Que aí eu não vou contar as próximas etapas, tem que assistir a peça para ver. Qual o nome da plataforma? Plataforma. O nome da plataforma é Plataforma. Para facilitar as coisas, para ninguém ficar qual o nome da plataforma. Não sei, é Plataforma. Fica mais fácil mesmo a gente lembrar. Perfeito. A Marcela Horta acabou de colocar aqui no chat, @plataforma_teatro. Ô, Marcela, bom, obrigado. Então chama Plataforma Teatro. Marcela é nossa super produtora. E eu nem estava vendo o chat aqui, vamos lá. Então, sigam aí o que a Marcela está dizendo. A gente vai ter um Instagram em breve da peça. Então, por enquanto, quem quiser segue o meu perfil, da Bim, da Rita. E aí, conforme for mais para perto, a gente vai estar divulgando a estreia e tudo mais, né? É gratuito. Acho importante dizer, alguém perguntou lá atrás qual foi a premiação. A premiação chama PROAC Expresso Lab, Lei Aldir Blanc. Foi uma premiação para empresas. Então, foi eu postulei, né? Era uma análise do histórico da empresa. E aí eles davam uma verba possível de se montar um espetáculo novo. Com essa verba, a gente está dividindo 80% dela para fazer essa criação online. A BIM traduziu o texto junto com o Nestor e fizeram uma adaptação, encurtaram a peça para essa experiência online. E a gente pretende, em novembro, cumprir o fim dessa premiação, fazendo pelo menos um final de semana presencial na cidade de São Paulo. Esse é o nosso plano. Que legal. Quanto tempo de duração está o espetáculo online? Você já tem mais ou menos esse cálculo? Em torno de 1 hora. 1 hora, né? Eu queria falar para a Marcela Horta, que é produtora de vocês, o seguinte, que se existe dentro do simbolismo da Medeia, uma Medeia dentro do teatro, são as produtoras, que amam todos nós, mas têm uma vontade, às vezes, de matar. Não é? Então, as Medeias do teatro são as produtoras. Marcela, esse espetáculo tem muito a ver com vocês. Selene Marinho e Marcela Horta são nossas super produtoras. Selene é a nossa diretora de produção. Marcela, produtora executiva e editora ao vivo.
Eu já tive algumas produtoras que amavam a gente, mas tinham uma vontade, às vezes, de nos matar do que danado, né? Ô, Bim, eu ia quase esquecendo de te fazer uma pergunta, mas que para mim ela é importante, até porque muito me interessa. Eu sou diretor e tal, tenho uma formação de diretor. Quando eu quero me divertir no teatro, eu vou ser ator, né? De vez em quando eu vou ser ator. Então, quando eu quero me divertir, sabe, ser feliz, só feliz, não, né? Eu vou ser ator. Lógico que ser diretor também me deixa muito feliz, mas quando eu quero brincar... Você no espetáculo é diretor e é atriz também. Você faz dois personagens, a mãe e a deusa, né? De todas as perguntas que eu faço muito, né, para você, como é que é essa questão? Se você se sente assim também quando você resolve ser atriz, é da mesma maneira de ser diretora ou você também vai também para se divertir ou não? E como é que tem sido, além de toda essa loucura de ter que usar essa ferramenta nova, essa linguagem nova, ainda tem que ser atriz, né, desse negócio todo aqui que vocês estão fazendo. Como é que tem sido isso para você? Como atriz, eu fui ensinada e treinei muito para ir nos meus impulsos. Então, o meu impulso me falou, então vai. Aí foi. Eu fiz a mesma, vamos dizer, besteira de escolher de ser diretora e atriz no mesmo espetáculo na Nevasca, que a gente fez em 2015. Então, eu também era uma mãe naquele espetáculo. Aí o desejo de atuar junto com esses atores me fez falar, então eu vou pisar no palco. Então, era o palco, não é? Junto com eles essa vez. Aí depois virou. A proposta foi para ser virtual, para fazer online, mas aí eu já tinha optado por isso. Então, às vezes eu penso que eu sou louca, mas tudo bem, não é? Bim, olha, o nosso diagnóstico de pessoas que são seus colegas de trabalho, é lógico que você é louca, porque todos nós somos loucos e loucas. Alguém tem dúvida disso? Né? Nós todos somos loucos e loucas, e é isso que nos faz felizes, e é isso que faz a gente poder contribuir com a sociedade, é através da nossa loucura, né? Dessa loucura nossa de ser artista. Ô, meninas, eu acho que a gente falou praticamente tudo, né? Se vocês lembrarem alguma coisa, vocês falam também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque eu sei que eu tenho que liberar vocês têm que jantar em alguns lugares, tomar café em outros, né? E dormir em outros tantos, né? E cuidar das minhocas. E cuidar das minhocas em outros lugares também. A Nicole, ela é cuidadora e colecionadora e produtora de minhocas, né? Vamos fazer depois uma live para falar só sobre isso. Fala, Bim levantou a mão. Tem uma coisa mais que eu estou querendo falar, que é a pior coisa com essa situação, não são essas que a gente ficou discutindo, na verdade, nessa situação que a gente não fica fisicamente juntos, é a questão da gente poder receber o público, olha no olho do público, de cada pessoa. A gente não conversou sobre isso. Eu queria falar. A gente optou para fazer online e está pesquisando como a gente, nessa proposta, vai poder olhar no olho do público e como a gente vai receber o público da forma que o público tem uma experiência de teatro e não de uma gravação já feita. Para a gente dividir um momento, porque teatro é dividir um momento no espaço e no tempo. Então, isso a gente está tentando fazer. E está todo mundo bem-vindo para ver como é que vai ficar. Se vai ser essa. E quando a gente estreia um espetáculo, o público, ele interfere nesse espetáculo. Um espetáculo com público não é o mesmo espetáculo antes do público. Né? Nós aqui, nós quatro, quem é aqui do teatro sabe disso. É quando o público chega, é um outro momento de construção daquele espetáculo. Né? A presença, a energia do público, ele vai mudar alguns detalhes. Eu não sei se você, eu como diretor, eu acompanho o espetáculo na sua vida, né, todo, eu trato o espetáculo como um organismo vivo, então eu fico ali acompanhando. E com certeza eu vou mudando coisas porque o público me provocou, porque... E quem está em cena também começa a mudar, porque o público ali, um olhar, uma respiração, né?
Não é isso, meninas? Vocês também concordam com a Binha sobre isso e comigo? Se não concordarem, eu deleto e excluo vocês aqui agora. Mas eu concordo, sim. Sei que sim. Isso. E a Rita é diretora também, né? Rita é Sabe bem do que diretora eu tô também? falando. Perfeito, tá vendo? Não quis ser só atriz, vai ser diretora, é isso que deu, né? Você Muito também se diverte? Você é como eu, Rita. Quando você quer se divertir, você vai ser só atriz ou não? Ou Eu você... gosto de ser atriz, Lindenberg. Eu vou falar para você, assim, eu sou diretora nas horas vagas, porque o meu Ah, prazer mesmo é estar em cena. Então, às vezes eu desvio um pouco a rota, mas a prioridade é sempre estar em cena. com certeza. E quando eu digo diversão e ser ator, não é que ser diretor não seja divertido e não é que ser ator ou ser atriz seja fundamental dentro da construção, né, de um espetáculo, de uma dramaturgia. É fundamental. Isso a gente sabe aqui, mas é importante a gente dizer também, né? Enfim, mas eu me divirto muito quando eu quero ser ator. Se eu vou lá ser ator, eu vou brincar. Né? Que eu não tenho que ficar discutindo com o produtor. A produtora não fica querendo me matar primeiro e depois o elenco. Entendeu? Geralmente ela quer matar o elenco primeiro. Enfim. Faltou alguma coisa, Nicole, para a gente falar sobre esse espetáculo que vem aí dia 22 de maio? Não? Vai ser todo final Não, de semana, falamos então? tudo. Todo final de semana, durante 4 finais de semana. Ótimo. Eu vi aqui passando por aqui, não posso deixar de registrar. A Ana Tereza falou que a gente. Ana Tereza é minha parceiraça aqui nessa live, ela que faz as artes e tal, que me ajuda. E ela falou que aqui essa questão que a gente está falando sobre solidão virtual, falar, a gente compartilha a solidão aqui nesse período que a gente está vivendo. É mais ou menos isso também às vezes. Meninas, muito obrigado não só por fazer essa live junto aqui comigo no Arte Viva, mas muito obrigado pela ideia, pelo projeto, por estar trazendo um grande tema, né? Uma grande personagem que é a Medea e um grande tema a ser discutido. Eu acho isso fundamental. A presença de vocês aqui nos espetáculos online, nessa nova linguagem que surge. Bim, você está sendo ótima, maravilhosa estar aqui. Né? Com todos aqueles medos que a gente sentiu, eu também senti lá atrás, né? Antes de começar. É fundamental que você esteja aqui. Né? É fundamental que cada uma de vocês esteja aqui no online. Enquanto a gente não está no palco, a gente tem que estar em algum lugar para contribuir. Né? E essa contribuição tem sido fundamental e a escolha é de uma pertinência assim, mítica. É uma pertinência mítica a escolha de vocês como Medea. Fiquei muito feliz em saber, né? E muito feliz em poder estar aqui com vocês, contribuindo, fazendo essa troca, adquirindo esse aprendizado. Obrigado mesmo. E, Nicole, quando estiver pertinho da estreia, me avisa. Eu quero muito conversar com a pessoa, fazer uma live com a pessoa da plataforma. A gente tem discutido algumas vezes sobre essa questão, que, por conta dessa nova linguagem, uma plataforma, ou as que já tinham, ou outras que venham, para estar trabalhando em cima disso. Porque isso daqui eu acredito que vai ficar. Eu vou te colocar em contato com a Cristina Cavalcante, ela é uma grande diretora e atriz daqui de São Paulo. Ela criou essa plataforma justamente por perceber que a Simpla funciona super bem, mas é uma plataforma de coisas empresariais, né? Então a gente está tentando humanizar justamente essa chegada do público, sabe? A facilidade para o público chegar ali, a facilidade para o público entrar no Zoom, conversar depois, ter acesso a um programa de teatro que pode estar ali anexado bonitinho. Então é um site único, a pessoa clica aqui, ali, já entra, já vai ver ali Terra Medea, clica, né? Ela tem que solicitar o ingresso antes e ela entra na hora da peça. E é avisada com antecedência, é bem bacana. Vou te botar em contato com a Tina, que ela vai adorar poder divulgar o espaço dela. É novo e está tendo bastante sucesso aqui em São Paulo. Que bom mesmo, né? Gente, eu não sei se o pessoal aí tirou foto, eu não consigo tirar foto do meu celular da gente aqui junto. Se a Marcela, que é a produtora, uma produtora que acaba tendo esses negócios. Marcela vai conseguir, com certeza. Marcela, eu vou tirar os comentários para ficar mais limpinho aqui, cadê? Desativar comentários, pronto. Desativei. Se puder tirar umas fotos aí da gente, certo? Vamos montar aqui. Se vocês conseguirem, também vocês fazem isso. Vamos montar aqui para a gente. Isso, ajeita o cabelo. Eu não tenho essa necessidade, mas vamos lá. Né? Fiz vários. Pronto. Pronto, beleza. Maravilha.
Bim e Rita, quando eu vou convidar vocês qualquer dia desse, quando eu puder também estar lá, para a gente ver as flores de Braga, né, da cidade de Braga, aqueles jardins encantados nas ruas de Braga. Vamos combinar de tomar um café, né, lá e a gente se espalhar. Nicole, eu te levo também, a gente vai fazer isso. Por obséquio, não me exclua disso. Quero ir para Braga. Enquanto isso, o Sol do Ceará, o Sol de Fortaleza está à disposição de vocês também, né? Bim, um prazer enorme falar com você, né? Eu já tinha muitas vontades de falar contigo e só despertou mais vontades ainda, de bater muitos papos, falar muito. Você é uma pessoa que traz muito aprendizado para a gente. Muito obrigado, muita gratidão. Rita, um beijo enorme, também gratidão pela tua presença aqui, pelo teatro que você faz. Nicole, obrigado pelas minhocas que você cuida tão bem e por essa nossa amizade de infância, né? Essa nossa Exato. amizade. Eu quero o pessoal do Ceará em Terra-Medeia, hein? Vamos descentralizar esse teatro aí. O que eu puder fazer, se eu estiver aqui e a gente no presencial, não tenha dúvida que eu vou querer vocês aqui. Interesse, eu vou legislar em causa própria. Quero que, mesmo no online, quero que eles fiquem sabendo da peça, que eles possam acessar, que eles assistam, né? Eu tenho vários amigos também lá do Cariri, vamos acessar aí essa turma. Cariri, você já foi naquele festival do Cariri? Já? Tem um festival do Sexo Cariri? Rita foi. É maravilhoso. Você foi, Rita? Cara, eu sou apaixonado. 2014, eu fui 5 vezes. Justamente a minha peça que eu dirigi, a gente teve no Cariri. É um festival fabuloso, fantástico, delicioso. Eu fui umas 5 vezes com o espetáculo, fui até com um projeto grande uma vez, que era antigo, né? Tinha a casa, enfim, tinha um monte de coisa. E fui mais umas 8 vezes, só por ir. Só não tem. Vou passar 11 dias na cidade do Crato, Juazeiro, Nova Olinda e Barbalha. Crato é o lugar mais quente que eu já tive na minha vida. No Crato você não sente calor, você vê o calor, mas é maravilhoso a cidade. É maravilhosa. Foi uma delícia. Eu amo aquilo ali. Né? Maravilhosa. Quero voltar. Com certeza. Meninas, beijo enorme. Obrigado pela presença. A gente vai se encontrando por aí. Tchau, tchau. Obrigada, querido. Valeu pela força. Um beijo. Tchau, tchau.